A celebração dos 50 anos do início do Concílio Vaticano II motiva que, nesta rubrica sobre História, olhemos o passado destas reuniões na Igreja Católica e, como sempre, fazemos-lo com Dom Manuel Clemente. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Vimos, há 8 dias, quando iniciámos esta série de programas sobre este tema, que o Concílio Vaticano II foi o 21º na história da nossa série, não é? É preciso ver que esta série só pouco e pouco é que se foi formulando, e concretamente na Igreja Latina, Romana, aquela que está diretamente ligada à sede de Roma, à sede de Pedro. Mas, assim contados, são 21. E na semana passada nós vimos como é que estas reuniões acontecem a partir dos imperadores cristãos, ou pelo menos benévolos em relação ao cristianismo. E como isso lhes interessava, porque eram reuniões de apuramento doutrinal de uma fé e de uma religião que cada vez mais tinha repercussão no conjunto do Império, e, portanto, era olhada como um fator de coesão desse Império. Portanto, os imperadores estavam interessados, a partir de Constantino, portanto, a partir do século IV, neste consenso entre os responsáveis da Igreja, para que isso também servisse de unidade do Império Romano. Vimos também a semana passada que os primeiros 2 concílios, o de Niceia em 325 e o de Constantinopla em 381, acertaram, digamos, em termos de expressões, em termos de fórmulas, aquela fé, que era a fé tradicional que se tinha desenvolvido a partir do que Jesus Cristo tinha dito e tinha feito e tinha prometido acerca de Deus. Portanto, o Deus cristão não é, enfim, considerado de uma maneira abstrata ou geral, mas é como ele se apresenta na pessoa de Jesus Cristo, não é? A partir de Jesus Cristo, a relação que ele mantém com o Pai, essa mesma relação vivificante como Espírito. Pois muito bem, isso acabou por ser formulado nos concílios do século IV, Niceia e Constantinopla, com a unidade de Deus nestas 3 pessoas, acabou por se dizer assim, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus unitrino, que é a base da fé cristã. Os concílios do século seguinte, do século V, de que nós rapidamente vamos dar notícia agora, portanto, o concílio de Éfeso, 431, e o concílio de Calcedónia, 451, vão se debruçar mais sobre o que é que acontece, digamos assim, em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Porque, em alguns ambientes cristãos, nem sempre era fácil conjugar aquilo que em Jesus Cristo é manifestamente divino e aquilo que em Jesus Cristo é também manifestamente humano. Porque Jesus tanto diz quem viveu o Pai, né? Como diz que provém do Pai e que para o Pai volta, portanto, essa sua realidade divina, como também tem fome, tem sede, enfim, tem tudo aquilo que é próprio da natureza humana, até no seu abatimento e na sua morte. Como é que isto se conjuga? E, portanto, as comunidades cristãs, interrogando-se acerca da conjugação destas naturezas de Cristo, a pouco e pouco foram encontrando a sua formulação. E essa é a obra dos concílios do século V, e por isso são mais cristológicos, quer dizer, dizem respeito à pessoa de Cristo. Os outros, se quisermos, são mais trinitários, o Deus unitrino. Estes são mais cristológicos, a pessoa de Jesus Cristo. E o primeiro deles é o concílio de Éfeso, 431, e é imediatamente motivado por um ponto que, à primeira vista, nem era propriamente cristológico, mas mariológico, quer dizer, mais respeito à mãe de Jesus do que propriamente ao Jesus. E como é que foi? Um patriarca de Constantinopla, Nestório, tinha dificuldade, e dizia ou escrevia sobre isto, em chamar a Maria mãe de Deus, que em grego se diz Theotokos. Hoje em dia as pessoas vão a Fátima e lá vem um cântico, Ave o Theotokos, Ave o Mater Dei, portanto, mãe de Deus em grego e em latim, não é? Mas esta expressão, ao tal patriarca Nestório, lá do princípio do século V, em Constantinopla, fazia um pouco de dúvida ou de espécie. Não lhe chamava mãe de Deus, a Maria, chamava mãe de Cristo. Ou então a mãe do homem Jesus, da humanidade de Jesus. É certo que o patriarca Nestório era de uma escola teológica que, de certa maneira, sobrepunha essa dupla realidade de Jesus Cristo, a realidade divina à realidade humana. Não as unia, era como que um sobrevoo de uma sobre a outra. Não é? E então dizia, não, Maria é a mãe do homem Jesus, sobre o qual também está, enfim, o Cristo, mas ela é mãe da humanidade de Cristo. E esta dificuldade que causa estranheza, podemos dizer, no povo cristão em geral, que vai levar a essa elucidação que se fará em Éfeso, sobretudo à volta de um bispo de Alexandria do Egito, Cirilo,
de Alexandria, que enfim, se revolta muito e se indigna muito com estas reservas de Nestório. Bem, mas eu peço ao Paulo para ler mais um trecho de Combi, que nos fala destes dois concílios, o de Éfeso e o seguinte de Calcedónia. O conteúdo dogmático do concílio de Éfeso, 431, parece escasso, pois que o único documento oficial é a condenação de Nestório de Constantinopla. De facto, o concílio de Éfeso reforça a autoridade de Niceia e a insistência na unidade de Cristo. O termo Theotokos, Mãe de Deus, não será mais contestado. Por outro lado, João de Antioquia, um dos adversários de Cirilo, propõe, em 433, uma fórmula de união e reconciliação. Deu-se a união das duas naturezas, e em virtude desta união, nós confessamos que a Virgem Santa é Theotokos, porque o Verbo de Deus fez-se carne e fez-se homem. Cirilo de Alexandria aceitou com entusiasmo e Sisto, bispo de Roma, felicita os dois homens por terem chegado a acordo aprovando a sua fórmula. No concílio de Calcedónia, em 451, promulga-se uma fórmula de fé que se inspira no tomo do Papa Leão a Flaviano e desenvolve o credo de Nicéia-Constantinopla. Cristo é uma pessoa em duas naturezas. Esta é, doravante, a base da Cristologia. Ou seja, é uma cristologia mais dinâmica, se nós quisermos, mais movimentada do próprio movimento de Deus ao nosso encontro, que se afirma nesses dois concílios de Éfeso e de Calcedónia no século V. Ou seja, é o próprio Verbo de Deus, ou seja, Deus enquanto se comunica, que veio ao nosso encontro e para vir ao nosso encontro se humaniza. Este movimento de humanização de Deus, para depois nos divinizar, não é? Que se dá a partir de Jesus Cristo, dá-se também pelo nascimento de Cristo no mundo através da Virgem Maria. É o que caracteriza a encarnação. É a mesma realidade. Portanto, é esta pessoa divina que ganha também a natureza humana para vir ao nosso encontro e para nos divinizar. Portanto, é uma consideração, digamos, mais estática, que tinha dificuldade em juntar aquilo que se diz divinamente de Cristo, repito, em abstrato, daquilo que se diria humanamente também em abstrato, que é ultrapassada por esta consideração dinâmica. Deus vem ao nosso encontro, nesse sentido é a sua comunicação, o seu verbo, é Deus comunicado, dito, expresso, como acontece em Jesus Cristo, que ganha humanidade para que isso possa acontecer na Virgem Maria. Portanto, tudo passa por ela e ela torna-se mãe de Deus no sentido da mãe de Deus Filho encarnado. E então subsistem estas duas naturezas de Jesus Cristo, como depois dirá Calcedónia, e como nós repetimos a nossa fé, afinal de contas tão popular e tão comum, que Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas o que importa, julgo eu, é reter nestes dois concílios e na reflexão que lá é feita e que lá é apurada, e depois deles, como aconteceu em Éfeso, as coisas não ficaram imediatamente resolvidas ali, mas depois acabaram por se acertar, é um movimento de Deus ao nosso encontro. Aqui há um dinamismo de humanização, em primeiro lugar, de Deus, para depois nos divinizar. Portanto, é neste circuito completo, que tudo passando por Maria, Maria se pode chamar Mãe de Deus, e subsistem e se ativam, digamos assim, estas duas naturezas na única pessoa de Jesus Cristo. Portanto, é preciso entender como estes concílios do século V se juntam aos dois concílios do século IV, um sobre a unidade das três pessoas divinas, o Pai e o Filho no amor do Espírito, e como agora os concílios do século V, Éfeso e Calcedónia, nos explicitam como é que Deus vem ao nosso encontro em Jesus Cristo e, não deixando de ser Deus, se faz homem, para que isso seja exatamente possível. Um encontro que nos divinize também e, como tudo isso, passa por Maria. Formulando em verdades de fé a recepção do que foi a experiência de Jesus, do que foi a revelação. Basicamente, Paulo, porque vamos lá ver, o que estes concílios fazem com toda a reflexão dogmática da Igreja é aprofundar e explicitar com categorias também mentais e nesse sentido humanas, a nossa capacidade de compreender o facto de Jesus Cristo. Não é? Porque desde o primeiro momento Jesus Cristo causou admiração. Qualquer relato evangélico manifesta, expressa esse espanto que as pessoas tinham em relação a que Jesus de Nazaré dizia e fazia. E por isso nós nos Evangelhos, que são reflexões das primeiras comunidades cristãs sobre o que Jesus dissera e fizera, nós já encontramos esta abertura a uma realidade que, sendo humanamente expressa, no fundo está no princípio e no fim das coisas. Ou como diz o último livro da Bíblia, é a primeira e última letra do alfabeto de Deus, como nos é comunicado. Depois estes concílios, em várias épocas da história da Igreja, vão aprofundando, vão explicitando. Mas basicamente a nossa fé, assim em termos dogmáticos, quer dizer, de verdades definidas, esclarecidas, está aí. E assente nesses concílios do século IV e do século V.
Veremos depois, ao longo de outros séculos da história da Igreja, que outros concílios e que outras temáticas foram sendo abordadas nos concílios ecuménicos ao longo da história.